assistir, vamos fazer um resumo, né, completinho de uma folha no mínimo, né, bem estruturada, e é isso. E depois vamos fazer também o Kahoot, que já está disponível lá na agenda, vai entrar com o teu nome, nada de entrar lá com o Juninho do Grau, tá? Japão, geografia e desastres. Então, a localização do Japão, o Japão ele fica ali sobre o Círculo de Fogo do Pacífico. Então, nós já estudamos que o Círculo de Fogo do Pacífico é a área onde tem o maior encontro de placas tectônicas. Isso vai resultar em inúmeros desastres naturais. Um exemplo ali, tipo, são os inúmeros terremotos. Até as casas do Japão têm que ser mais estruturadas por conta dos frequentes terremotos. A exemplo dos apartamentos, tem que fazer até um movimento de pêndulo para que o prédio não caia, não quebre ao meio. Até tsunamis também, o Japão já foi atingido. O Japão tem centenas de vulcões sobre o seu território, montanhas, enfim. Então, essa geografia do Japão faz com que ocorra ali vários desastres naturais anualmente. Então, conforme foi falado, o Japão fica no Círculo de Fogo do Pacífico, intensa atividade tectônica. O Japão ele é formado por um arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas. Tá? Arquipélago, conjunto de ilhas. Cerca de 6.000 ilhas. Das 6.000 ilhas, nós temos 4 ilhas principais. Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Então essas daqui são as 4 principais ilhas do território japonês. Anthony, presta atenção aqui, vira para frente, olha para mim. Tá, e das 4 ilhas principais, tá, a maior parte da população se concentra nas ilhas ao sul, por conta do clima ser um pouco mais ameno, tá, mais agradável. Quanto mais ao norte, o clima é mais frio. Monte Fuji, tá, considerado aí um dos patrimônios naturais aí, tipo, da humanidade. O Monte Fuji é característica ali do Japão, é um vulcão, tá? Onde que muitas pessoas vão lá para poder fazer turismo nessa região. Clima, o clima do Japão é o clima temperado, que é aquele clima com as 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Com o inverno chega a nevar e o verão menos intenso que o nosso. Envelhecimento populacional. Então o Japão ele passa por um grave envelhecimento populacional, porque o Japão ele tem uma das maiores expectativas de vida. Os japoneses vivem muito bem, se alimentam muito bem, praticam esportes, tem muitos médicos, tecnologia avançada para criar ali tipo medicamentos que atendam essas populações, hospitais bem equiparados. Isso faz com que a população viva muito. E a população japonesa ela tende a ter pouquíssimos filhos, tá? Então, no caso, o Japão ele vive por um envelhecimento populacional. A estrutura envelhecendo, as crianças se tornando adolescentes, adolescentes se tornando idosos, idosos vivendo bastante, sem que haja uma reposição. Então, atualmente, já faltam pessoas para o mercado de trabalho japonês, tá? Levando isso também a uma relativa queda econômica. Era Meiji. A Era Meiji foi durante o imperialismo, tá? Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. O Japão ele correu para se industrializar. Então, enquanto a maioria dos países asiáticos e africanos estavam sendo dominados para a extração dos recursos naturais durante o imperialismo, o imperador Meiji ele acabou correndo para poder industrializar o seu país. Teve um grande apoio dos Estados Unidos para poder criar as indústrias japonesas, que se destacam até hoje. A exemplo, Toyota. Tá? Toyota, Sony, Honda, modelo toyotista, tá? Nós temos o modelo fordista, taylorista, só que nós vamos falar aqui sobre o toyotista. O modelo toyotista foi inventado no Japão. E qual que é a característica do toyotismo? Just in time, que é aquele sistema tipo de delivery, praticamente, pronta entrega. Para que isso? Essa produção conforme a demanda. O Raul precisa de 10 carros, então eu vou produzir os 10 carros do Raul. Eu não vou produzir 30 carros, porque senão pode acontecer igual aconteceu nos Estados Unidos, com a crise de 1929, a Grande Depressão, que foi o acúmulo de produção além da capacidade das pessoas de consumirem. O modelo toyotista também ele tem como objetivo criar mais máquinas do que pessoas. Até vimos em aula que o Japão, disparado, é o que mais utiliza robôs no seu modo de produção. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que é isso. Plano Colombo, tá? Anthony. Chega, Anthony. Presta atenção aqui, Anthony. A terceira você desce, tá, Anthony?
Plano Colombo. O Plano Colombo, ele tinha como objetivo semelhante ao Plano Marshall. O Plano Marshall ele foi empréstimos financeiros para a reconstrução dos países europeus após as guerras mundiais. O Japão também bem destruído, né, com as guerras, principalmente o conflito entre Japão e Estados Unidos, lá com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. O Plano Colombo também foi empréstimos estadunidenses para a reconstrução do país. Tá? Então o Japão ele agradece bastante, entre aspas, né? Uma equiparação, né? Se bem que o Japão que começou, né? Com Pearl Harbor, enfim. Entenderam, né? O que é Plano Colombo? Empréstimos financeiros para a reconstrução do seu próprio país. Setor primário. Setor primário, ele se refere a tudo aquilo que é tirado da natureza, extrativismo, animal, vegetal, mineral. Então, lá no Japão tem uma dificuldade muito grande para o setor primário, porque, primeiro, é um país coberto por montanhas, e faltam áreas para poder fazer agricultura, tanto que até que a hidroponia é uma saída por conta dos poucos espaços. O Japão também tem um destaque para a pesca, tá? Então são um dos países aí tipo top 5 de pesca no mundo, por conta da facilidade ali entre o seu arquipélago. Por último, para poder finalizar, tá, Lucas? Por último, para poder finalizar, a economia japonesa, ela relativamente se encontra em queda, por vários motivos. Falta de recursos naturais, então faltam recursos naturais no Japão, exemplo de gás e petróleo, tá? Então o Japão ele tem que comprar produtos, recursos minerais de países vizinhos, exemplo da Austrália, vende bastante para o Japão. O envelhecimento populacional também faz com que o país ele tenha uma relativa queda econômica. Outro fator é a competição com os países vizinhos, porque a maioria deles vende muito mais barato. A exemplo dos chineses, que vendem sem garantia, vende bem mais barato, tá? E no caso ali o Japão ele acaba perdendo boa parte aí de sua competitividade, porque o Japão não quer diminuir o preço dos produtos por conta da qualidade. A exemplo do PlayStation. E finalizando então por aqui a revisão, não esquece de fazer o Kahoot, a revisão, ser entregue no dia da prova. Um abraço, tchau.